Graça e paz da parte do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, irmãos. Bom, eu estou aqui para fazer um comentário a respeito de algumas notícias, né? Essa semana eu vi no G1 e em outros sites de notícia uma apresentação que aconteceu e vai acontecer durante todo o mês de abril sobre escola de magia, realizar mostras em Salvador, no shopping Salvador Shopping, tá? Aqui, Escola de Magia realiza mostra imersiva em Salvador. Entrada é gratuita. Uma experiência imersiva da Escola de Magia de Bruxaria do Brasil. Será realizada no Salvador Shopping durante todo o mês de abril. E a entrada é gratuita e os visitantes poderão conhecer sobre o universo do bruxo brasileiro criado pela autora Vanessa Godoy. A imersão contará com 5 áreas interativas, desde salas de aula, lojinha, aula de bruxaria, desde salas de aula, lojinha e a taverna do Javali. Cenários presentes na obra de Vanessa. Para participar das atividades e interagir com a mostra, será necessário se inscrever através do Super App Salvador Shop, que deve ser baixado gratuitamente em Android e iOS. Durante a semana, de segunda a sexta-feira, das 13 às 22 horas, os visitantes poderão visitar a loja, participar das oficinas, além de tirar fotos e interagir com elfos e sátiros. Aos sábados, a estrutura funciona das 9 às 22 e aos domingos das 12 às 21. As aulas acontecem durante o fim de semana de hora em hora, de acordo com o horário de funcionamento. Já as oficinas acontecem de segunda a sexta às 19 horas e aos sábados e aos domingos. Bom, o que eu quero comentar aqui, gente, é o seguinte. Em 2017 eu fiz uma pesquisa aqui no G1 mesmo. Eu usei o G1. Deixa eu abrir uma outra janela aqui. Eu fiz uma pesquisa sobre o crescimento da bruxaria, do satanismo no Brasil. E o que acontece, né? Naquele ano, entre 2017 e 2018, eu percebi que estavam acontecendo com mais frequência sumiços de crianças, sumiços de pessoas com, como que eu vou dizer, com envolvimento de bruxaria e satanismo, tá? Então, hoje, aqui no Uruguai, por exemplo, quando é dia 31 de outubro, as crianças saem na rua pedindo doces fantasiadas de monstros, de demônios, vampiros, essas coisas que a gente sabe o que é, né? Então, essas crianças, elas já começam a sofrer maldição já desde muito pequena, porque quando elas começam a participar disso, elas já trazem sobre si, elas acabam trazendo sobre si maldição. E os pais que são responsáveis por isso, porque a criança não tem entendimento. Então, no Brasil, isso não era muito comum, pelo menos quando eu morava aí. Já vai fazer 10 anos que eu saí do Brasil, então eu não posso afirmar como é hoje. Mas o que eu quero dizer é que a bruxaria, o satanismo vem crescendo. Por quê? É necessário que a bruxaria e o satanismo cresçam, porque eles são o exército do anticristo. Então eles vão crescer. São eles que estão tentando, os pastores, os crentes, a cair no pecado. Depois eu vou ver se eu consigo gravar um vídeo falando sobre isso, sobre como eles atacam. Porque eles atacam com tentações, eles atacam com enfermidade, eles atacam as pessoas com... Quer ver o que mais? Com contendas, com fofocas, com preconceitos. Então eles usam várias formas para atacar uma pessoa, dependendo da personalidade da pessoa, dependendo do estilo de vida da pessoa, como a pessoa vive. Eles atacam a pessoa de acordo com o que eles sabem que vai atingir a pessoa, porque cada pessoa tem a sua estrutura.
Então, nem sempre uma pessoa vai cair no adultério, mas às vezes uma pessoa pode cair no adultério, outra pessoa pode cair na fornicação, a outra pode cair na bandeira do arco-íris, tá? Vou falar assim para não ter meu vídeo cancelado. Então, eles atacam as pessoas de várias maneiras. A primeira intenção do satanismo, dos satanistas atacando a igreja de Cristo, é fazer a igreja pecar. Então, eu como igreja, eu tenho que saber que a primeira tática deles é fazer eu pecar, me tentar para eu cair em determinados pecados. Então, eu tenho que resistir, pedir livramento da parte de Deus. Então, são vários pecados, e eles trabalham com espíritos malignos. Então, quando eles querem fazer uma pessoa cair, por exemplo, na homoafetividade, eles tentam a pessoa com o espírito de perversão sexual. Eles fazem um ritual, invocam esse espírito de perversão sexual sobre a pessoa. Esse espírito não fica, ele não possui a pessoa, ele acompanha essa pessoa para tentar essa pessoa cair nesse pecado, tá? Quando a pessoa tem que resistir e pedir livramento, renunciar esse sentimento, porque esse sentimento de homem com homem, mulher com mulher, vem da tentação de um espírito chamado espírito de perversão sexual, tá? Então, quando a pessoa cai no pecado, ela abre legalidade para outras situações. Aí entra espírito de enfermidade, pode entrar espírito de adultério. Os espíritos, geralmente, eles trabalham eles trabalham como se fosse um casamento. Então, eles trabalham em dupla, no mínimo em dupla. O espírito de enfermidade, ele atua em várias áreas, com vários espíritos, principalmente com espíritos de perversão sexual. Então, quando a pessoa se perverte sexualmente, ela dá entrada para o espírito de enfermidade trabalhar com mais força na vida dela. Tem o espírito de perversão sexual, também trabalha junto com o espírito de prostituição, que leva a pessoa a cometer divórcio, a cometer adultério e outros pecados mais. Então, esses espíritos, eles trabalham em conjunto. Espírito de vício de drogas. Então, esses espíritos de vício de drogas também trabalham junto com o espírito de enfermidade. A pessoa vai usar droga, ela acaba ficando enferma. E o que eu quero dizer com isso? Eu quero dizer, gente, que as igrejas, a igreja de Cristo, ela está sendo atacada por satanistas. E como são esses ataques? Como eu falei para vocês, depende da pessoa. Algumas pessoas, depende do nível espiritual da pessoa, depende também da personalidade da pessoa. Tem pessoas que eles vão atacar na área sexual, seja para fazer a pessoa cair no adultério, seja para fazer a pessoa cair na fornicação, seja para fazer a pessoa cair na bandeira do arco-íris. Eles vão trabalhar na sexualidade porque eles percebem que a pessoa tem uma fraqueza a mais por esse lado. Existem pessoas que eles vão trabalhar com espírito de enfermidade. Então eles vão colocar todo tipo de enfermidade dessa pessoa. Enfermidade que não tem cura. A pessoa vai tomar medicamento, às vezes para tratamento, mas ela não vai conseguir ficar curada. E muitas vezes ela vai tomar medicamento e não vai conseguir um bom resultado. Ela vai fazer cirurgia, vai fazer tratamento com medicamentos e não vai ter resultado porque existe a atuação de um espírito da enfermidade. Ou às vezes também ela pode tomar medicamento, pode fazer cirurgia, pode fazer um tratamento médico e resolver aquele problema. Aí ela resolve aquele problema, aparece um outro problema, também a atuação de espírito de enfermidade. E em outros casos eles trabalham com espírito de contenda. Quando eles invocam o espírito de contenda sobre a pessoa, o que acontece? A pessoa não consegue se dar bem com ninguém. Não que a pessoa seja briguenta, às vezes, por mais que a pessoa, às vezes a personalidade da pessoa pode ser sim, a pessoa começar a brigar com todo mundo, ela pode ser uma pessoa difícil de lidar, como também a pessoa pode ser uma pessoa fácil de lidar, uma pessoa passiva, mas as outras pessoas não querem se relacionar com ela, às vezes por preconceito, que isso é coisa do próprio espírito de contenda, às vezes por mal entendidos, por inveja. Eles trabalham também com espírito de inveja, por inveja. Então eles trabalham com
com espíritos de contenda para isolar determinadas pessoas, para fazer essas pessoas que estão sofrendo com esses ataques de espírito de contenda, fazer essa pessoa ficar deprimida, fazer essa pessoa até tirar a própria vida por causa do isolamento. A pessoa começa a achar que ninguém gosta dela, que a vida dela tá toda errada, que ninguém valoriza ela e começa a ter sentimentos contra a sua própria vida. E eles trabalham com vários tipos de espíritos. Então depende da pessoa, depende da estrutura da pessoa. Eles escolhem. E geralmente eles trabalham também com o espírito de miséria. Espírito de miséria, eu já expliquei aqui algumas coisas sobre espírito de miséria. O espírito de miséria não é só a pessoa ter um problema financeiro, já é espírito de miséria, não. É quando tudo na vida da pessoa, tudo na vida financeira da pessoa começa a dar errado. A pessoa começa no trabalho, não dá certo, ela sai do serviço, não para o emprego. Ela quer montar um negócio para trabalhar, não dá certo, ela começa a ter, em vez de ela gerar dinheiro, ela começa a criar dívidas. Ela começa a faltar alimentos, começa a faltar dinheiro para revestimento, começa a faltar dinheiro para pagar as contas em casa, e isso também é a atuação de espírito de miséria, tá? E espírito de miséria também trabalha junto com o espírito de enfermidade, porque a pessoa começa a passar necessidade de alimento, começa a comer alimentos de valor mais baixo, de qualidade baixa, e aí começa a produzir determinados tipos de enfermidades. Então, gente, essa forma primária que os satanistas estão usando para atacar pessoas. Existem outras formas. Essas são as formas mais comuns que eles atacam a maioria das pessoas. Existem ataques de níveis mais altos, mas que esses ataques Deus não permite com todo mundo. No nosso mundo de hoje, todos nós vamos passar por esse tipo de ataque. Porque a Bíblia fala que viria uma provação sobre o mundo inteiro. E o Senhor Jesus falou comigo que essa provação é o ataque dos satanistas. São os satanistas. Então todo mundo vai acabar passando por algum tipo de ataque de satanistas. Algumas pessoas mais, algumas pessoas menos. Porque Deus permite até onde a pessoa pode aguentar. Aí um irmão ou a irmã pode falar assim: irmã, e como se livrar desses ataques? Orando. A única forma de se livrar desses ataques é orando. Isso não quer dizer que você vai orar uma semana e já vai estar livre. Isso não quer dizer que a pessoa vai orar 2 semanas e já vai estar livre. Não é assim, é um processo. É um processo. E como, lembrando, é uma coisa que a gente precisa ter em mente. E como os satanistas e os bruxos são o exército do anticristo, eles vão lutar com a igreja até o fim, até o dia que Jesus voltar. Então a gente pode se preparar para passar por batalhas espirituais com satanistas e bruxos até a volta de Jesus, até o último dia da nossa vida. A gente tem que entender que eles são o exército do anticristo e eles vêm crescendo em número no Brasil e no mundo. Eu estou usando essa página aqui porque eu estou falando do Brasil. Mas vamos ver aqui uma coisa. Deixa eu só fazer uma pesquisa aqui. Eu acho que é assim que se escreve. Vamos ver. Olha aqui. Deixa eu colocar em notícias aqui. Deixa eu ver se aparece alguma coisa. Poções e vassoura voadora, bruxa moderna de Santa Catarina, sobre rituais e autoconhecimento. Então, a bruxaria hoje, gente, ela não está mais escondida. O satanismo hoje não está mais escondido. Todos são bem-vindos. Museu de Bruxaria e Magia atrai visitas em São Paulo. Cultura medievalidade e até magia fazem parte da Vila Mariana, um dos bairros mais tradicionais da zona sul de São Paulo. Então,
Outra aqui, notícia: bruxas de Brasília estão em guerra após relato de orgias e extorsão. Essas coisas acontecem no meio dos satanistas. Eles fazem rituais. Voltando à foto principal aqui. Eles fazem rituais, eu não falei, fazem rituais sexuais de orgias para colocar pessoas em pecados sexuais. Então, quando eles fazem um ritual para colocar pessoas em determinados pecados, eles praticam aquilo. Eles fazem um ritual, eles invocam demônios, praticando certos rituais, invocando demônios sobre a vida de pessoas. E caldeirão existe, viu, gente? Eu passei por uma situação, eu não me lembro se foi em 2020 ou 2021. Um dos satanistas, dos bruxos que me atacou, disse assim: o teu nome está no nosso caldeirão. Disse que o meu nome estava no caldeirão dele. Eles tinham colocado o meu nome no caldeirão deles. Então, depois de um tempo, depois de alguns meses, eu não me lembro exatamente quanto, eu batalhando, lutando nas batalhas espirituais, o Senhor Jesus lutando por mim contra os bruxos e os satanistas que estavam me perseguindo. Então o Senhor falou para mim assim: eu tirei o seu nome de lá, eu tirei o seu nome do caldeirão dos bruxos. Então caldeirão existe, não é coisa de filme. Eles realmente usam caldeirão, eles fazem ritual de caldeirão. Outra coisa, quando eu fui atacada, eu tenho um testemunho da Daiane Sena. Eu tenho áudio, eu baixei o áudio do vídeo, postei no canal do Telegram, tá? Quem quiser ouvir, vai lá no canal do Telegram que tá lá o áudio do vídeo. Ela fala de uma batalha espiritual com uma bruxa que ela passou em sonho. E ela conta que ela dormindo, apareceu uma bruxa e quis convencer ela a fazer um ritual de sangue na bruxaria. E a Daiane Sena disse que já tinha tido algumas experiências sobrenaturais, algumas experiências com bruxos, então ela já estava sabendo mais ou menos o que estava acontecendo. Então ela pôde se defender. No meu caso, quando os ataques dos bruxos começaram contra mim, eu não sabia que eu estava sendo atacada em sonhos pelos bruxos. Então eles me atacavam, eu ficava passiva. E teve um dado momento que eu comecei a ficar doente, muito doente. Gente, eu tenho câncer, tá? Eu tenho câncer. O câncer foi colocado pelos satanistas, pelos bruxos, através desses rituais enquanto eu dormia. E eu ficava passiva porque eu não sabia, eu achava que era a vontade de Deus que eu morresse com o câncer. Então eu não repreendia. Então teve um dia que eu fui me deitar para dormir. Nesse tempo eu estava dormindo só de dia. À noite eu estava tentando ficar acordada para ficar em vigília e oração por causa dos ataques que eu vinha sofrendo. Então eu passei meses sem dormir a noite toda. Eu cochilava quando ia orar às vezes, mas eu não dormia à noite. Por causa dos ataques dos satanistas, eu dormia, eles atiravam uma seta e eu acordava de repente assustada. De dia também. Eu dormia, eu tirava o dia para dormir, que eu não dormia à noite. Eu dormia e eles me despertavam com algum sonho de terror ou com alguma seta. Em um dos sonhos, eu deitei para dormir e vi um cachorro da raça Rottweiler do lado da minha cama. E esse cachorro, naquele sonho eu entendia o que estava acontecendo, é que esse cachorro, ele queria pegar no meu pescoço para me matar. Então eu ouvi uma voz, que eu creio do Senhor, que disse: repreende. Então eu acordei e repreendi, de acordo com o que eu ouvi, com a orientação do Senhor. Depois, no mesmo dia, eu deitei para dormir e tive um sonho. Um outro sonho também, que era um ataque de bruxo. Dessa vez era que eu ia tomar banho e tinha uma hemorragia nos ovários por causa do câncer. E de novo a voz do Senhor que vinha dizendo: repreende. Então eu acordei e eu repreendi. Eu não conseguia dormir, gente, porque esses sonhos, eles começaram a ficar tão frequentes que eu sonhava a noite inteira, todos os dias. Todos os dias. E uma outra vez também, que eu deitei para dormir
E de repente, da minha cama, olhando para cima, tinha uma aranha que parecia uma aranha mecânica. E essa aranha estava tecendo uma teia, e ela estava tecendo para vir pendurada na teia em cima de mim. E de novo eu ouvi a voz do Senhor: repreende. Porque eu não repreendia, gente. Eu achava que que eu tinha que passar, porque era final de mundo, e eu achava que eu tinha que passar por essas coisas. Então eu fui aceitando passivamente. Então chegou um ponto que eu fiquei tão doente, e nesse ponto o Senhor começou a se manifestar e a mandar eu repreender. Então esse foi o tipo de ataque que eu recebi em sonhos por meio dos satanistas e dos bruxos, tá? Esses ataques eu recebi em sonhos, e teve outros ataques os quais eu não repreendi, com aranhas, baratas, insetos, animais, que por meio desses sonhos o câncer foi se espalhando pelo meu corpo, tá? Então, outro ataque que eu sofri foi o ataque que fizeram um ritual de contenda para mim, um espírito de contenda. Esse espírito não permitia que eu tivesse amizade com ninguém. Eu tive que sair do Brasil tive que sair do Brasil por causa de problemas com meus familiares, meus irmãos. Eu não conseguia me entender com eles. Por mais que eu me esforçasse, eu orasse e pedisse a Deus uma solução, eu não conseguia me entender, nós não conseguíamos nos entender. Então eu tive que sair do Brasil por causa desses desentendimentos e vim morar no Uruguai. Não só por causa disso, mas também por causa de outras coisas. Existe também um ataque que eles fizeram, um ritual também foi feito para eu me transformar em lésbica. Então eles fizeram um ritual com o meu nome para me transformar em lésbica, fizeram um outro ritual para me viciar em cocaína. Então foram muitos rituais. Nem todos os rituais aconteceram, porque alguns eu sabia, eu tinha na minha consciência que se eu caísse em alguns desses pecados, ia ser muito difícil eu conseguir sair. Se eu caísse, por exemplo, no vício da cocaína, eu ia ser muito difícil eu conseguir sair. Então, sobre o vício da cocaína, eu repreendi e a tentação foi diminuindo. Sobre o vício, sobre a relação lésbica, sobre o ritual de lesbianismo que fizeram para mim, também eu fui resistindo, sofri tentações durante um bom tempo da minha vida, mulheres dando em cima de mim, sofri tentações para me envolver com essas mulheres, mas graças a Deus o Senhor me sustentou e eu não me envolvi com essas mulheres, porque se eu tivesse me envolvido ia ser muito difícil de eu conseguir sair. Então é isso, gente. Esses satanistas, eles estão atacando a igreja com esses espíritos. E agora que o Lula é presidente e que ele é satanista, isso fica mais forte, porque o Lula é autoridade sobre o Brasil. E ele invoca espíritos sobre a nação brasileira. Então, tem que clamar o nome de Deus, tem que orar, tem que buscar a presença de Deus para não cair nesses pecados. Amém? Graça e paz. Irmãos, qualquer dúvida sobre os vídeos serão tiradas no canal do Telegram. Os vídeos do canal do YouTube são fechados para comentários por causa de ataque de satanistas, porque eles entram nos comentários dos vídeos para fazer contenda, fazer calúnia, fazer confusão. Por isso, os meus vídeos no YouTube têm os comentários fechados. Quem quiser fazer comentário tem que ser lá no canal do Telegram, tá? Graça e paz da parte do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Até um próximo vídeo, se assim o Senhor nos permitir. Vou fazer minha confissão que eu esqueci. Eu acho que eu esqueci. Eu, Rosângela Cardoso Teixeira, confesso que Cristo veio em carne, morreu e ressuscitou dos mortos no terceiro dia. Eu confesso esse Cristo encarnado e ressurreto como meu único e suficiente Salvador. A Ele toda a honra, toda a glória, todo o louvor, todo o poder, todo o domínio para todos sempre. Amém. Graça e paz. Até o próximo vídeo, se assim o Senhor nos permitir.